sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso de número 11. Lucas, capítulo de número 15, verso de número 11. Eu quero ser bem breve mesmo, bem rápido, até porque já são 8:55. E a introdução de hoje, obrigado, irmão, me ama, obrigado, eu sei, amém. Gente, vocês têm que interagir mais quando eu falo assim, gente, vai acabar, entendeu? Quando eu falo assim, amém, estão felizes, tô, entendeu? Então vocês têm que me ajudar. Olha só, esqueci o que eu ia falar. Lucas, isso aí, amém. Esqueci o que eu ia falar. Glória a Deus. Lucas 15, verso de número 11. Diz assim a palavra de Deus. Muitas graças, irmã. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Sim ou não? De novo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Até aqui. Pode fechar sua Bíblia e olhar para mim. Amém? Olha só, galera. Eu gosto muito demais da parábola do filho pródigo. Gosto muito desta temática. Eu lembro que quando Deus nos deu a direção para fazer esta série, eu lembro que nós estávamos orando por algo novo para o ano de 2022. Esse é um ano apostólico, irmãos. É um ano onde a gente vai colocar bases. Vamos preparar, porque nós queremos ganhar não somente a Rua do Meio, mas a tua cidade, o teu vizinho, a tua vizinha, o teu amigo de colégio, da faculdade, do trampo. A gente quer estar perto deles. Mas muitas vezes, eu, por exemplo, Cássia, não vou estar lá no teu trabalho. Você trabalha numa loja, não é? Trabalhava? Trabalho. Meu Deus, trabalho não. Mais ou menos, tá bom, amém. Então olha só, eu não vou estar lá muitas vezes, lá onde você trabalha. Às vezes você vai estar lá atendendo alguém, ou sei lá, com a circunstância que for. Eu não vou estar lá. Mas você, por estar lá, pode representar Cristo naquele lugar. Sacou? Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente espera que o pastor fale de Jesus, que o pastor pregue o evangelho, e a ideia do filho pródigo é a gente conseguir discernir que eu e você somos os pequenos cristos na terra, que eu e você somos o representante do céu lá onde a gente está, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, sei lá onde você estiver. Existe um Deus que te capacita para que você possa pregar o evangelho, amém? Mas vamos lá, essa passagem que eu acabei de ler, eu acho, tá? Que é uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia. Sabe que a gente chama essa parábola do filho pródigo, né? A gente usa essa expressão, algumas Bíblias usam como título a parábola do filho pródigo. Mas se eu, Lucas, pudesse dar um nome para essa parábola, eu não daria o nome da parábola do filho pródigo. Eu estou falando do pastor Lucas, eu daria um nome, um título, como por exemplo a parábola das parábolas. Ou por exemplo, quer ver uma coisa? Se eu pudesse dar um título para a parábola, não estou falando para a minha mensagem, eu daria o título assim: o amor de um pai, o amor irresistível de um pai. Sabe por quê? Porque a parábola do filho pródigo, ela fala mais do pai do que do filho. Aqui é o segredo. É que claro, né, gente, vocês vão ouvir, a gente vai falar muito sobre essa passagem. A gente está muito acostumado, quem conhece essa passagem, essa parábola, você vai ver que a gente está muito acostumado em falar do voltar para casa. Nós vamos citar mais para frente. Ou daquele que saiu da casa, ou daquele que ficou na casa. Depois, se você não conhece a história, se você nunca leu, eu quero te aconselhar a ler lá o Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, para você entender e se identificar com a passagem. Mas olha só, a Bíblia, esse texto que eu li aqui, a Bíblia ela vem repleta de informações e ela vem com um contexto. Não tenho como eu falar do filho pródigo, eu preguei esses dias atrás, sem entender que em primeiro lugar, ele está falando, Jesus está explicando algo. Jesus está sentado junto com pecadores. Aqui começa a história. Jesus senta com pecadores. Quer ver uma coisa? Quantos de vocês têm amigos que não são crentes? Que não vêm na igreja, por exemplo? Aí olha só, você vem para a igreja, olha o que normalmente falavam, tá? Você vem para a igreja, quem tem amigo aí? Levanta a mão, quem tem? Aí eu falo assim para você, mano, é o seguinte, como você tem amigo que não é crente, ou amiga que não é crente, é o seguinte, se afasta delas, se afasta deles, porque é tudo pecador. E você tá aqui, né? Você agora é lavado e remido, é tudo pecador, e você não pode sentar na roda com os escarnecedores. A Bíblia diz isso. Quantos já ouviram isso? Aí você não pode sentar, porque você está em pecado. E a Bíblia, na realidade, quando você lê essa expressão, sentar na roda dos escarnecedores, não é que você não pode sentar com eles.
você não pode compactuar daquilo que eles fazem. Pegou a diferença? Ou seja, eu tenho amigos, olha só, numa empresa, trabalho, às vezes eu sento com clientes que são, por exemplo, de outra religião, ou que não professam a mesma fé, ou que gostam de balada, que gostam de bebedeira. Já cansei de sentar em reunião que o cara vai querer falar de bobeira, de bebida, de sexo, sei lá. Mas olha só, a diferença não é que eu não posso sentar com eles, eu não compactuo daquilo que eles fazem. Pegou? Então Jesus está ali sentado com pecadores. A Bíblia diz assim que ele sentou com pecadores. E nessa que Jesus está sentado com pecadores, vem os fariseus, os doutores da lei. Fariseu na Bíblia é aquele que conhece muito de lei, é aquele que conhece das histórias muito bem. E aí os fariseus olham e falam assim: cara, aquele ali está sentado com pecador. Aquele que se diz o Cristo está sentado com um pecador. E aí Jesus vê o coração deles e começa a contar esse texto, que ele começa dizendo o seguinte. Antes do texto do filho pródigo, ele começa dizendo assim, que existia então um pastor que tinha 100 ovelhas, largou as 99, foi atrás de uma que se perdeu. Logo em seguida ele começa a dizer então de uma mulher que tinha 10 moedas, 10 dracmas dentro da casa, e de repente ela perde uma dentro da casa, para tudo, acende a luz e assim encontra ela. E aí ele termina fazendo um resumo na parábola do filho pródigo, um resumo das 99 ovelhas que ficaram presas e uma que se perdeu. Ele faz um resumo daquela mulher com as 10 dracmas e junta no filho pródigo. Ele conta a mesma história na filho pródigo, citando 2 filhos. Mas tudo isso eu estou falando para que você possa ler depois na tua casa Lucas capítulo 15. Mas o texto aqui, Jesus falando, ele começa dizendo que tinha um pai que tinha 2 filhos. E eu fiz questão de parar aqui o meu texto, a minha leitura, porque eu quero me atentar hoje no pai. Eu quero me atentar não no pródigo que saiu da casa, não no pródigo ou daquele homem que ficou, aquele filho que ficou dentro da casa. Eu quero me atentar no pai que tinha 2 filhos. Vocês estão comigo? Olha só, eu colocaria o nome, talvez, da parábola, a parábola das parábolas. Ou, quer ver uma coisa? Eu coloquei o tema da minha mensagem: o amor de um pai. Pegou isso? O amor de um pai. Olha só, gente, você precisa entender o seguinte: a parábola fala mais de 10 vezes do pai e não do filho. A parábola aqui, ela fala muito mais a respeito daquele que tem os filhos do que propriamente do filho. A parábola fala de um amor incondicional. A gente tem que se ligar numa coisa: como eu, Lucas, posso tentar descrever o amor de um pai? Tem alguns pais aqui, eu estava vendo agora de pouco, o Gabi estava dando testemunho agora aqui, que ele recebeu, Deus abençoou ele, então ele recebeu as ampolas é uma vacina, né, Marcelo? É uma vacina. Então eu estava vendo testemunho aqui, de repente eu virei a cabeça e o pai dele está lá no som, o Marcelo. E eu vi o Marcelo assim, porque estava vendo o filho. Porque, claro, ele está mais feliz do que o filho pelo milagre, sim ou não? Ou seja, eu sei o quanto esse homem, eu já orei por ele, é um filho espiritual que nós temos aqui, o quanto ele já orou pelo filho. Mas pega só, ele, por ser pai e ele ama, se eu perguntasse para ele o quanto que ele ama o filho, ele não teria palavras para dizer. Quer ver uma coisa? Ele poderia dizer assim, ó: o meu amor pelo meu filho é um amor sem igual, incondicional. Agora vamos pensar em Deus. Imagina Deus olhando para você como filho. Qual seria a expressão de amor que ele teria para você? Talvez ele ia olhar para alguns e ia falar assim: cara, eu tenho um amor indecifrável. Fui buscar essa expressão no dicionário, se existia. Não tem como descrever o quanto ele ama. Quer ver uma coisa? Um amor de um pai, ele é irresistível. O amor do pai, ele é furioso, mas não com aquela fúria de ira, mas aquela fúria de pegar muitas vezes com força em amor. Quer ver uma coisa? Ou furioso por defender o filho de todas as formas. Já pensou nisso? A pastora Pamela é pastora, é mãe, o pastor Oséias está ali também, pai. Então se eu tentasse pedir para eles descrever qual seria o amor que eles têm pelo filho deles, pela filha, perdão, talvez eles não teriam como expressar com palavras. Mas quer ver uma coisa? Eles têm como expressar com o coração. Eles têm como expressar com as atitudes deles. Quer ver uma coisa, irmãos, que você precisa entender claramente?
A Bíblia está falando assim que existem 2 filhos, mas um pai. Existe um pai de amor. E a Bíblia deixa muito claro a expressão aqui, que o que demonstra que existe diversas pessoas no mundo é que existe um único pai que te ama independente de como você é. Olha só, a semana passada nós estávamos falando, eu preguei aqui e eu falei de nós sermos um corpo, lembra disso? O ser corpo nada mais é do que nós entendermos que existe um Deus que é a cabeça e eu e você somos um membro deste corpo. Ou seja, você tem regras, você tem formas, você tem DNA de alguém dentro de você. Porque a Bíblia está dizendo assim que o pai tinha 2 filhos. Por que eu estou querendo te dizer isso? Porque eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu quero ser muito breve com essa mensagem. Mas eu não sei como que você adentrou aqui nesta noite. Mas uma palavra você precisa ter claro na tua mente: que você é filho, que você é filha, que você não é qualquer um. Quer ver uma coisa? Quando Jesus orava, se você vê o Novo Testamento, principalmente os evangelhos, você vai ver que Jesus sempre ele orava. Ele nunca falava assim, por exemplo, Jeová Jireh, El Shaddai. Não, Jesus sempre orava e falava assim: Pai, se possível for, afaste esse cálice. Aí ele vai lá e ele vai ensinar uma oração, a oração que Jesus nos ensinou. Qual é? Pai nosso que estás no céu. Ou seja, quando Jesus ele olha para o Pai, ele fala o seguinte: eu não posso ele chamar simplesmente de Deus, eu não posso chamar ele simples, porque quer ver uma coisa? Quando eu falo assim que você é crente ou que você tem um Deus, você mesmo coloca uma barreira entre você e Deus. Aí você faz a barreira da seguinte forma: eu, tão pecador, diante de um Deus tão santo. Já parou para pensar nisso? Aí você olha para você e fala assim: eu não posso ir para a igreja porque eu sou tão errado, eu estou falhando tanto, eu erro, eu tenho vontades, desejos. Então como que Deus vai me amar nessa circunstância? O problema é que Satanás ele quer muitas vezes colocar em você medos ou mentiras, dizendo para você que você não tem pai, ou que dizendo para você que você não serve para nada. Quer ver uma coisa? Satanás ele é expert em te fazer sentir-se órfão, uma pessoa que não tem pai. Eu vou dizer uma coisa para você: eu sei que tem muitas pessoas na caminhada cristã, muitas pessoas que de repente, em alguma circunstância, não sei você, mas de repente teu pai não foi um bom pai na tua casa, ou de repente o teu pai em algum momento falhou com você, ou teu pai em algum momento ele, sei lá, ele te entristeceu, ele te machucou, e você não consegue olhar para Deus como pai. Você muitas vezes, ou melhor, talvez, hoje você que está aqui, passou por dias difíceis com o teu pai, e você hoje olha e fala assim: eu não acredito nessa figura que vocês falam de pai. Eu não te conheço, eu não sei, mas uma certeza eu tenho: que existe um Deus que colocou o DNA dele em você. E ele nessa noite está chamando você, sabe do que? De filha, de filho. Sabe, queridos, você precisa entender uma coisa: na caminhada, na nossa vida, na nossa caminhada, a gente começa a sofrer tantas angústias, dores. Talvez você teve abuso, tristeza, dores. Quando eu falo de abuso, eu estou falando de abuso muitas vezes emocional. Mas o problema é que Satanás ele é expert em falar assim para você: você tem que ter medo do pai. Não existe ninguém que vai te proteger. O diabo muitas vezes ele quer colocar no teu ouvido dizendo assim: você não vai conseguir chegar em lugar nenhum, você não pode, você não consegue. O diabo ele é expert em fazer você ficar triste. Você já parou para pensar que a falta de paternidade te faz ficar inseguro? Quer ver uma coisa? A falta de paternidade te faz se tornar uma pessoa dura, insensível. Sabe, gente, você precisa entender uma coisa: a orfandade é algo maligno. É algo que Satanás quer colocar todos os dias na tua mente, dizendo assim: você não vai chegar em lugar nenhum. Olha só, as ferramentas que Satanás quer colocar em você. Maíra, vem cá só um minutinho. A ferramenta que Satanás quer colocar em você é que a orfandade me faz relacionar com Deus como escravo. A orfandade
ela faz você se relacionar com Deus como escravo. Ela vai fazer com que você se relacione, ou seja, com Deus como um escravo. Vou tentar te explicar um pouquinho melhor. Olha só, o filho, ele quer que você trabalhe com Deus. Ou seja, você esteja inserido dentro de um ambiente para trabalhar para as coisas do Senhor. Agora, o órfão trabalha pelo dinheiro. Quer ver uma coisa? O filho, ele tem herança. Ele sabe que tudo é dele. O órfão almeja pelo que ele um dia vai ganhar. Já parou para pensar nisso? Olha só, o filho sabe que tudo é dele. O órfão trabalha sempre com medo de alguém te lograr. É ou não é? Quer ver outra coisa do órfão? Na orfandade há um sentimento de não pertencimento. Você já sentiu alguma vez como um peixe fora do aquário? Você chega na igreja e fala assim: cara, parece que eu tô meio fora. Parece que a sua fé é tão santa, eu tô tão, sei lá. É isso que Satanás quer colocar em mim e em você. Todos os dias, ele quer fazer o seguinte: você está inserido dentro, mas ele quer colocar um sentimento em você que você não serve para nada. Ele quer colocar um sentimento em você que você não vai alcançar, que você não vai conseguir. Ele quer colocar esse sentimento de perda dentro de você. Irmãos, você precisa entender algo. Satanás, ele quer paralisar você todo o tempo, dizendo para você assim: você não tem pai. Sabe, gente, outro dia eu estava conversando com um jovem, e ele teve uma situação que ele perdeu o pai dele muito cedo. E quando ele perdeu o pai, deu tudo certo. Quando ele perdeu o pai, ele perdeu o pai por uma situação que o mataram. Na verdade, por uma circunstância, eu não quero entrar em detalhes. Mas ele gerou nele uma dor, uma dureza dentro do coração dele, que ele dizia o seguinte: eu não acredito mais em ninguém. Ele foi crescendo no decorrer da caminhada, devido àquela circunstância, ele foi crescendo dizendo o seguinte: nenhum homem presta. Ele sempre, como homem, hoje na igreja, ele sempre falava o seguinte: para mim, ninguém presta, porque algum dia vai me trair, algum dia vai me machucar, algum dia vai me ferir. E eu conversando com ele, batendo um papo com ele aquele dia, eu falava para ele o seguinte: sabe qual que é o problema da orfandade? É que a orfandade, ela quer bloquear o teu destino. A orfandade, ela tem um perigo, é que ela quer fazer com que você se bloqueie a tal ponto de você sentir-se indiferente aos outros.